Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, vamos para mais um programa Leitura Guiada. Você encontra nosso programa no canal do YouTube da Primeira Igreja Batista em Botafogo e também no nosso Spotify Leitura Guiada. Aqui nós fazemos a leitura da Bíblia capítulo por capítulo, este ano em ordem cronológica. Então, nossa leitura de hoje, capítulo de número 31. Aliás, nós já vimos o 29, o 30 e agora capítulo de número 31. Esse capítulo fala sobre o depósito do texto, o arquivamento do texto da lei e a provisão para sua futura implementação, as condições para que esse texto fosse implementado. Ele começa, então, lá no verso de número 1 até o verso de número 8, com uma transição, a fase de transição onde Moisés percebe que sua idade já está avançada, ele já passa a ser agora um impedimento para que o povo conquiste a terra. Então perceba, este Moisés chamado por Deus, que se encontrou com Deus na sarça, que há 80 anos atrás, foi chamado diante de Faraó, libertou o povo do Egito com muitas batalhas, com pelejas, com maravilhas realizadas. Hoje, este que liderou o povo à liberdade é um impedimento para que o povo chegue à Terra Santa. Por que ele é um impedimento? Porque o povo só entraria na Terra Santa quando Moisés morresse, uma vez que Deus já havia prometido que ele não entraria em Canaã por conta dos seus pecados no deserto. Então, por mais que um líder tenha levado um povo à libertação, por mais que um líder tenha sido importante para uma nação durante um tempo, há também o seu tempo de ir embora, há o seu tempo de deixar a liderança, há o seu tempo de levar à liderança o seu sucessor, preparar o seu sucessor e dar a ele a oportunidade de guiar o povo. É isso que está acontecendo aqui com Moisés. Nós estamos na fase de transição entre Moisés e Josué. Então perceba no verso 2 o que ele vai dizer. E disse-lhes, sou da idade de 120 anos. Já não posso sair e entrar, e o Senhor me disse, não passarás o Jordão. Então Moisés já entende que ele já está envelhecido, ele já não tem mais condições físicas de levar o povo, e também não só existia a barreira física e biológica, mas também a barreira espiritual. Havia uma promessa de Deus dizendo que ele não passaria para Canaã. É importante destacar, fazer menção que lá em Atos capítulo 7, quando Estevão faz sua defesa diante do tribunal que estava julgando, Estevão divide a vida de Moisés em 3 fases de 40 anos. A primeira parte dos seus 40 anos ele foge do Egito para encontrar refúgio em Midian. Depois, com 80 anos, é a época do Êxodo, onde ele liberta o povo e começa a caminhar pelo deserto, e agora, com seus 120 anos, ele chega à planície de Moabe, às portas de Canaã. Agora veja o verso de número 3. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá estas nações diante de ti, e você as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. Ou seja, Israel aqui é uma teocracia, ele é governado por Deus. Logo, se Moisés não vai, não tem problema, porque a fé do povo não estava em Moisés, estava no Senhor, ou deveria estar, no Senhor. O Senhor é o rei, ele usava a liderança de Moisés para reinar, mas agora ele vai usar a liderança de Josué. Mas Moisés e Josué, eles não têm, você observa que eles não têm um cargo para eles. Arão era sumo sacerdote. Moisés e Josué, eles não têm esse cargo. Eles são apenas líderes. Líderes porque o cargo, na verdade, é o rei, que é o Senhor. O Senhor exercia a liderança do povo através destes homens.
Então veja o verso 4, reforçando essa ideia, por exemplo, o Senhor lhes fará como fez a Sião e a Og, rei dos amorreus, o quais destruiu bem como a sua terra. E o verso 5, quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vocês. Então veja, quem entrega os inimigos é Deus. Quem derrota os inimigos é Deus, não é Josué e não foi Moisés, mas a ação aqui é de Deus derrotar os inimigos de Israel, de Deus conduzi-los até uma terra santa, de Deus dar a eles a paz e a prosperidade nessa terra, porque Deus é quem governa esse povo. Há então aqui, a partir do verso 6, o encorajamento do povo e a confirmação do chamado de Josué. Então veja o verso de número 6. Sejam fortes e corajosos, não temam, nem vos atemorizes diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Importante esse versículo, porque o povo poderia estar vivendo um período de nostalgia, o povo poderia ter um temor, porque o grande líder deles, Moisés, estaria partindo. Moisés não estaria mais com eles, então poderia ser que eles perdessem esse propósito, essa orientação, esse caminho, né? Mas o povo não estava sem pastor, o povo tinha Deus. Deus em quem iria diante deles. Moisés estava indo, então ele faz essa separação, ele cuida para que isso fique bem claro. Eu estou indo, mas Deus está com vocês, Deus vai adiante de vocês, Deus não vos deixará, nem vos desamparará. Então há uma divisão aqui, uma separação entre quem é Deus, quem é Moisés. Quem é o verdadeiro governante desse povo é Deus. Deus governa o povo, né? Verso 7. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso. Veja, a mesma expressão usada para o povo, agora usada para Josué. Porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai diante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas nem te atemorizes. Então, a mesma promessa que Deus fez para com o povo, Deus fez para Josué. Seja forte, porque eu sou contigo, garantindo ali a promessa de dar a terra para o povo de Israel através da vida de Josué. É importante esse verso 8, né? Que diz: o Senhor vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes, porque está sendo pronunciado por Moisés, o grande líder, está sendo pronunciado por Moisés com base em todas as experiências que Moisés vivenciou com Deus. Ele viu o Mar Vermelho se abrindo, ele lutou várias vezes negociando lá com o faraó, ele pronunciou as pragas sobre o Egito, ele negociou várias vezes com o povo quando este reclamava de fome, de falta de carne, de falta de água, quando o povo dizia que Deus levou eles ao deserto para os matar, né? Então várias vezes Moisés, nós vimos isso aqui durante o livro de Êxodo, Números e Levíticos, como Moisés às vezes achou seu cargo pesado, sua função pesada, como ele disse que ele não tinha condições, não era capaz de levar o povo adiante. E agora, esse Moisés, repleto de experiências com Deus, olhando para a sua vida, olhando, né, para o que foi o seu relacionamento com Deus, ele olha para Josué e ele é capaz de dizer: Deus não te deixará nem te desamparará, porque assim foi com Moisés, em nenhum momento desamparado, em nenhum momento sozinho, em nenhum momento abandonado por Deus. Deus sempre esteve com Moisés no deserto e sustentando o povo. Assim é a promessa de Deus para Josué, que estaria com ele nos desertos, nas conquistas, sustentando o povo dele. E é assim a promessa de Deus para a nossa vida. Deus está conosco, não nos deixa, não nos desampara, mesmo em meio aos nossos desertos e às nossas difíceis decisões que temos que tomar na vida. Mais à frente, a partir do verso 14, a gente vai ver um novo
comissionamento de Josué. Agora, do verso 9 até o verso de número 13, nós temos o depósito do texto, né? A ordem para depositar, para guardar o livro da lei. Então veja o que diz aí o verso 9. Esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor, teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Então perceba, né? Ele pega a lei e dá aos sacerdotes que levam a arca, né, para deixá-la guardada. E a cada 7 anos ordena que essa lei seja lida para todo o povo. Esta lei, a expressão esta lei aqui, no verso de número 11 e também no verso de número 9, ela significa o livro de Deuteronômio, mais especificamente os capítulos 5 até o capítulo de número 28, tá bom? Geralmente, quando os livros de Moisés falam de lei, falam de todos os 5 livros que foram escritos, mas aqui especificamente há um consenso, né, entre os teólogos de que esta lei refere-se ao livro de Deuteronômio, que deveria ser lido perante toda a congregação a cada 7 anos, porque ele seria um resumo e um desenvolvimento da aliança de Deus com o povo de Israel. Bom, o verso de número 12 diz: ajuntai o povo, homens, mulheres, meninos, estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Então veja, nós temos aqui 3 verbos aos quais nós precisamos nos atentar: ouvir, aprender e temer, né? E mais à frente, o 4º verbo seria cumprir, né? Acrescentando mais um aí. Ouvir, aprender, temer e cumprir. Ou seja, aquilo que eu ouço, a lei sendo lida diariamente, né? Sendo pregada, sendo ensinada, né? Ouvindo atentamente, ouvindo prestando atenção, ouvindo com reverência. A partir do ouvir, eu aprendo, ou seja, isso faz sentido, isso ganha significado e é acomodado na minha mente, no meu coração, de forma que molde o meu pensamento, de forma que molde as minhas emoções e molde as minhas condutas. Esse aprendizado gera temor a Deus, ou seja, gera um relacionamento de confiança e reverência para com Deus, gera um limite desse relacionamento, sabendo aquilo que eu posso fazer e aquilo que eu não posso fazer. Gera também conhecimento de Deus, porque aqueles que o conhecem, o temem. E, por final, ele gera compromisso, ele gera o cuidado, ele gera, né, a execução da lei, o comportamento. Então, a gente ouve, a gente aprende, isso gera sentimentos de cuidado, de temor a Deus, ou seja, o aprendizado que trabalha no nosso, na nossa razão, nos nossos sentimentos, mas também gera compromisso, ou seja, molda as nossas atitudes. O aprendizado da lei de Deus molda o nosso pensamento e os nossos sentimentos, e também molda as nossas atitudes, né, quando estão baseadas na palavra de Deus. Então, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu faço, precisam estar baseados na palavra. E vai ser assim se todos os dias nós ouvirmos, nós aprendermos, nós tememos a Deus. Bom, aí o verso 13 traz outras considerações, outros objetivos, né? Para que seus filhos que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, qual ides, passando o Jordão para possuir. Então, você vai ouvir a lei e a cada 7 anos repeti-la, para que você ouça, aprenda, tema e cumpra. E também para que essa lei seja passada para os seus filhos, ou seja, para que ela seja testemunhada e
ensinada, para que o mesmo processo de aprendizado que se deu com você, se dê agora com seus filhos, e isso passe de geração em geração. É a continuidade da lei, é o ciclo da lei. Você ouve, você aprende, você pratica e você ensina. E essa pessoa que recebeu o ensino, ouve, aprende, pratica e vai ensinar, e assim sucessivamente, de geração em geração. Bom, do verso 14 ao verso de número 23, nós temos uma nova comissão, um novo comissionamento de Josué, mas também uma profecia a respeito da rebeldia do povo. Então, veja o que diz o verso 14. Disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama Josué, apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué, e se apresentaram na tenda da congregação. O Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. Disse o Senhor a Moisés: eis que estás para dormir com teus pais. Olha a expressão usada para a morte, né? Dormir com os pais, um eufemismo para a morte. E este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra, para cujo meio vai, e me deixará, e anulará a aliança que fiz com ele. Portanto, é uma profecia, uma fala olhando para o futuro, de que esse povo irá se prostituir, ou seja, é a idolatria. A idolatria é tratada como prostituição, e o povo irá anular a aliança, porque essa aliança ela é condicional. Qual é a condição da aliança? A obediência do povo. Deus vai cumprir sua parte de cuidar e abençoar o povo, mas o povo precisava cumprir a sua condição de obedecer a Deus. Se eles não obedecessem, eles anulavam a aliança, e foi isso que foi feito. O povo desobedeceu e assim anula a aliança. Então vem o verso 17, afirmando as maldições que viriam sobre esse povo. Nesse dia, a minha ira se acenderá contra ele. Desampará-lo-ei e dele esconderei o rosto, para que seja devorado, e tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não nos alcançaram estes males, por não estar o nosso Deus no meio de nós? Perceba aqui, irmãos, que Deus, ele sai do meio do povo, ele se retira do meio do povo, mas esse se retirar, ele é uma ideia de que Deus não estaria propício, favorável ao povo. Ele deixaria que o povo fosse destruído, atacado e vencido nas batalhas. Porém, Deus ainda estava pronto para ouvir. Não quer dizer que Deus virou suas costas, que Deus não estava disposto a perdoar. O verso 19, Deus pede para que Moisés escreva um cântico e ensine aos filhos de Israel. Esse cântico está no capítulo de número 32, ele é praticamente todo o capítulo de número 32, um cântico que serviria de recordação. Veja aqui a pedagogia de Deus. Ele já fez as leis, Moisés já discursou, agora ele transmite isso através de um cântico, um alerta para que o povo não se esquecesse de ser fiel a Deus. A função do cântico está lá no verso 21. Este cântico responderá contra ele por testemunha, pois a sua descendência sempre o trará na boca. Veja, o povo ali entrou na terra, foi fiel, foi próspero, como diz o verso de número 20, recebeu as bênçãos de Deus, se enfartou, engordou, mas aí serviram a outros deuses na sua fartura. Então esse cântico seria uma testemunha contra o povo. E no verso de número 23, há de novo o comissionamento de Josué. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Veja que esse comissionamento de Josué, de novo, é bem a tônica ali do início do livro de Josué, essa repetição constante: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Só neste capítulo, Deus fala aqui 3 vezes: sede fortes e corajosos, no verso 6 para o povo, ele fala no verso 7 para Josué: seja forte e corajoso, e mais uma vez no verso de número 23, seja forte e
corajoso. É a ordenança de Deus para a nossa vida, né? Seja forte e corajoso. Diante de ti está uma grande missão, um grande projeto, um grande caminho a percorrer. Então, Deus nos chama à fortaleza, Deus nos chama a sermos fortes, Deus nos chama a sermos ali bravos, né, para buscar aí as coisas para o reino de Deus, para batalhar em prol do reino de Deus. Por fim, o capítulo 31 encerra-se com o livro da lei, o livro de Deuteronômio posto ali ao lado da arca. Diz assim o verso 24: tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei, ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Veja que esse livro está do lado, ele não está dentro. Dentro da arca estavam as tábuas da lei. Ao lado da arca estava então o livro de Deuteronômio, no verso 27. Porque conheço a tua rebeldia e a tua dura cerviz. Pois se vivendo eu ainda hoje convosco sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Então, olha o aviso de Moisés, né? Se hoje no meu tempo vocês já são rebeldes, quanto mais quando eu for embora. Moisés sabia o povo que estava diante dele, Moisés conhecia muito bem o seu povo, foram quase 80 anos de liderança desse povo, então, mais do que nunca, ele estava apto a falar, a traçar a característica desse povo. Perceba a liderança duradoura de Moisés. Aqui no capítulo 31, nós entendemos, né, que a missão de Deus, irmãos, é maior do que qualquer pessoa. A missão de Deus, apesar de ter assim, líderes, né, bons, valentes, guerreiros, né, mas Deus está para além dos seus líderes. Deus não está restrito aos seus líderes. Deus é maior do que os seus líderes e ele usa os líderes para guiar o povo como instrumento dele. Cada líder da obra de Deus precisa entender, cada pastor, cada líder de ministério precisa entender que ele é apenas um instrumento para cumprir a vontade de Deus. Portanto, se ele é um instrumento para cumprir a vontade de Deus, ele precisa ser corajoso para saber que em determinados momentos o instrumento usado não vai ser ele. Você sabe como um pedreiro, um trabalhador que tem várias ferramentas e a cada dia ele usa uma diferente? Hoje Deus usa você, amanhã Deus usa outro, e depois outro, e depois outro, e depois outro. E é assim o reino de Deus. Então Deus teve 80 anos usando Moisés diante do povo. Agora ele escolhe usar outra ferramenta, outro instrumento, que seria Josué. E isso acontece na nossa vida. Será que você tem sido usado por Deus? Ou será que já chegou o momento de você dar a vez para outro, de deixar que Deus utilize outros instrumentos, outras ferramentas para fazer a sua obra? Lembre-se que você não pode restringir a obra de Deus. Uma das características sábias do líder é entender isso, quando ele está restringindo a obra de Deus. Moisés entende isso no capítulo 31, quando ele diz: eu sou da idade de 120 anos, no verso 2, e Deus já me disse que eu não vou passar esse Jordão. Então ele entende as suas limitações, ele entende o momento de parar. Mais do que saber o momento de começar, mais sábio do que saber o momento de começar, é saber o momento de parar. Isso estava então diante de Moisés. E ele toma essa decisão, que não deve ter sido fácil, deve ter sido dolorida, deve ter sido difícil, mas Moisés entendia o momento de parar e de colocar uma nova pessoa em seu lugar. Isso é sabedoria, isso também é humildade. Nós também aprendemos nesse capítulo, do verso 9 ao verso de número 13, que a fé precisa ser constantemente ensinada, renovada, lida, ouvida, aprendida, para que ela possa gerar uma mudança de comportamento, de atitudes, mas também de sentimentos e de pensamentos. A fé molda o nosso pensar, a fé molda o nosso sentir, a fé molda o nosso viver, ou seja, ela molda toda a estrutura fundamental
da nossa vida. Nosso dever é nunca negligenciar o ensino das Escrituras, é viver para as Escrituras, viver para aprender da palavra de Deus todos os dias. Pelo menos a cada 7 anos o povo deveria ler a palavra de Deus. Pelo menos, no mínimo. Fora a leitura diária, o ensino diário das Escrituras. Pelo menos uma vez a cada 7 anos, toda a congregação junta deveria fazer a leitura da palavra de Deus. Um povo que não lembra dessa palavra, que não lê a palavra, se afasta de Deus. Então, o nosso papel é estar cada vez mais próximos da palavra, cada vez mais apegados à palavra, porque quanto mais próximos da palavra de Deus, mais próximos do próprio Deus. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu dia. Nós vamos agora para o último dia de leitura do livro de Deuteronômio, os capítulos 32, 33 e 34. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima leitura guiada da Bíblia.